Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado, nosso Senhor. Estamos iniciando mais um momento de reflexão do Evangelho Dominical, a nossa Páscoa semanal. Hoje, terceiro domingo da Quaresma. Quais são os motivos que nos levam a celebrar este dia? Com nossa família, com nossa comunidade, de maneira pessoal, no encontro com Deus, com os irmãos e irmãs. Num momento de silêncio, façamos a nossa recordação da vida, trazendo presente todas as nossas inquietações, as nossas alegrias vividas nesta semana que passou e colocadas na presença de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho narrado pela comunidade de João, ou esta narrativa, como nós costumamos dizer, existem elementos importantes para a nossa reflexão de hoje e para o aprofundamento da nossa fé, da nossa crença e da nossa missão. Primeiramente, é preciso entender os primeiros versículos que esta narrativa traz. Tradicionalmente,
os povos subiam até Jerusalém para celebrar a Páscoa em memória da saída do povo do Egito. Praticamente Jerusalém triplicava sua população nesses dias. Existiam aí as mesas dos cambistas, porque as moedas elas eram cunhadas com a face do seu rei, do rei das nações. E os reis pagãos, as moedas dos reis pagãos não poderiam entrar no templo, por isso a mesa dos cambistas. Também os bois, as ovelhas, porque se sacrificavam esses animais em memória do sacrifício que Moisés ordenou que o povo do Egito fizesse. Então, esta festa ela já não se tornara um sacrifício como daquele tempo, mas sim uma exploração comercial e uma exploração que visava o lucro dos sacerdotes e de todos os que estavam próximos a ele. E diante disso, quando Jesus chega, ele faz um chicote de cordas e expulsa todos daí. Quer dizer, não tem mais necessidade desse culto vazio e comercial. É preciso agora uma nova forma de celebrar este momento desta Páscoa. Os judeus ficaram revoltados e perguntaram a Jesus: qual é o sinal que tu nos dás para agir desta forma? E Jesus, de uma forma muito simples e objetiva, ele diz: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Com esta frase, Jesus quer dizer que o templo material, o lugar material, ele não tem um significado importante na fé do povo, mas é o templo espiritual, aquele que realmente nos conecta com Deus. E Jesus estava falando do templo do seu corpo, do sacrifício que ele sofreria em prol da humanidade, da sua escolha profética de denunciar tudo o que estava errado e colocar o povo no caminho correto, no caminho de Deus, no caminho do amor, da ajuda, da escuta, do reino de Deus. E Jesus finaliza o trecho do Evangelho dizendo que ele ficou no deserto, melhor dizendo, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, e os sinais que ele realizava fez com que muitas pessoas creram no seu nome. E isso então fazia com que Jesus se tornasse conhecido como Messias. Porém, Jesus conhecia as pessoas por dentro, quer dizer, Jesus conhece as pessoas, o ser humano na sua intimidade, no seu íntimo. Com isso, nós devemos nos perguntar como que nós agimos em nossas comunidades. Nós temos muitos momentos que precisamos realizar festividades para conseguir algum bem material, algum dinheiro para construção e melhorias dos nossos espaços para melhor atender as pessoas. Porém, este Evangelho nos vem questionar o seguinte: como que nós realizamos esses momentos? Eles são para uma finalidade de fé, uma finalidade mistagógica do caminho, do encontro com Deus, para entrar no mistério de Deus na nossa vida, na vida da comunidade cristã? Ou simplesmente porque queremos fazer aparecer o nosso templo como belo, bonito, maravilhoso? Mas as nossas celebrações, que são o centro da existência do templo, são vazias de espiritualidade, são vazias do rito, são vazias liturgicamente falando.
não acrescentam nada na vida do povo, simplesmente um rito vazio. Precisamos sim do financeiro para manter toda a estrutura da nossa comunidade em pé, mas ela não deve ser prioridade. Ela precisa ser um aliado para a nossa espiritualidade, para que as celebrações sejam bem compreendidas, para que o espaço sagrado esteja muito bem organizado, esteja muito bem estruturado, que quando as pessoas entram para a celebração, elas consigam desde já, do momento de entrar no espaço sagrado, consigam se conectar com o mistério que está sendo celebrado. Se festas, promoções não conseguem alcançar essa dimensão, é bom rever, porque algo está sendo feito como se fazia no templo antigamente. E nós precisamos ser profetas e denunciar isso, anunciar qual é o melhor caminho. Por isso, a necessidade do encontro de preparação da celebração, da equipe de liturgia, equipe de cantos, presidente, estar em sintonia para que a celebração seja realmente ritual e mistagógica. Cada momento do rito seja um processo de mistagogia e que ao final da celebração sintamo-nos preparados para viver a celebração no dia a dia da nossa existência. É esse também o momento que nos faz pensar como está o nosso encontro com Deus, como está a nossa vida com Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nessa semana pensemos um pouco, refletimos um pouco sobre isso. Cantar bonito, cantar lindo, com som maravilhoso, como se estivesse fazendo um show, não é mistagogia. A igreja não é espaço para isso, a celebração não é espaço para isso. Ela precisa fazer-nos encontrar com Jesus. E lembrem-se do que o profeta nos ensina. Deus não se faz presente no barulho. Ele se faz presente na brisa suave. Quanto mais suave for o canto, quanto mais suave for a celebração, muito mais nós iremos sentir a presença de Deus. Destruí este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Que esta frase de Jesus seja o marco para a nossa reflexão nesta semana. E que nesta quaresma sintamos cada vez mais a presença da transformação de vida, de encontro com Deus, de reflexão, de interiorização, que marca este tempo, que nos leva a caminhar cada vez mais ao encontro com Cristo. Amém.